Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília, nosso horário de sempre, quartou. E eu começo esse jornal agradecendo, é claro, a sua presença. Te convido para iniciar esse dia olhando para tudo que vai ser assunto hoje. Vem comigo para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 21 de fevereiro. Vamos começar pelo nosso cardápio de notícias. Em meio à crise com Israel, o Brasil recebe ministros das Relações Exteriores do G20 para discutir reforma da ONU. E a expectativa para o encontro do presidente Lula com o chefe de Estado americano, Antony Blinken, é grande. A reunião que tratará, além da tensão diplomática com Israel, sobre questões bilaterais entre Brasil e também Estados Unidos. Venezuela e Rússia ampliam cooperação no setor petrolífero e citam o uso pacífico de energia nuclear. E ainda, crianças ucranianas repatriadas da Rússia com a ajuda do Catar são recebidas na fronteira. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Jornal da Manhã. O secretário de Estado do governo Joe Biden dos Estados Unidos, Antony Blinken, tem encontro com o presidente Lula nessa manhã. Esse encontro está previsto para acontecer daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. Na primeira visita ao Brasil como secretário de Estado, Blinken deve discutir com Lula questões bilaterais e também globais, com ênfase à parceria entre os dois países nas áreas de direitos trabalhistas e transição energética. O conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza também deve ser tema desse encontro. Blinken participa das negociações entre os países na tentativa de encerrar essa guerra. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm usado o poder de veto entre os membros do Conselho de Segurança da ONU para impedir uma resolução de cessar-fogo em Gaza. Apesar da boa relação com o presidente Joe Biden, Lula critica com frequência a posição de impedimento norte-americana no Conselho de Segurança e a incapacidade do grupo de tomar medidas efetivas para acabar com esse conflito armado. Bom, em meio a essa crise com Israel, o Brasil começa a receber os ministros das Relações Exteriores do G20. O evento acontece até quinta-feira no Rio de Janeiro. Vamos ver o que está em jogo nesse, que é o primeiro evento desse porte que acontece em terras brasileiras. Os representantes do grupo das 20 maiores economias do mundo desembarcam no Rio de Janeiro para o encontro do G20. Segundo o Itamaraty, o principal tema a ser debatido vai ser a reforma de organismos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas. A cúpula, com a participação dos chefes de Estado do G20, deve acontecer entre os dias 18 e 19 de novembro, também no Rio de Janeiro. Entre outros, estarão no evento desta quarta-feira Antony Blinken, secretário do Estado do governo Joe Biden dos Estados Unidos, e Sergei Lavrov, da Rússia. A Casa Branca responsabilizou a Rússia pela morte de Alexei Navalny, líder da oposição morto na sexta-feira em uma prisão na Sibéria. O Brasil preside desde 1º de dezembro de 2023 o G20. E o país que preside temporariamente o G20 deve receber os representantes de outros países, organizar as reuniões e pautar as discussões. 3 temas prioritários foram escolhidos para serem discutidos ao longo deste ano: o combate à fome, à pobreza e às desigualdades, transição energética e mudanças climáticas e também reforma das instituições multilaterais. O presidente Lula tem dito em seus discursos que considera que é preciso reformar instituições como a ONU, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Agora a gente fala sobre mais um capítulo dessa crise diplomática entre Brasil e Israel após comparações do presidente Lula sobre a guerra em Gaza com o Holocausto. O chanceler Mauro Vieira acusou nesta terça-feira seu colega israelense Israel Katz de dar declarações mentirosas e revoltantes sobre o caso. Vamos ver. O chanceler brasileiro disse que as manifestações do titular da chancelaria do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu são inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo. Mauro Vieira também declarou que uma chancelaria se dirigir dessa forma a um chefe de Estado de um país amigo, o presidente Lula, é algo insólito e revoltante. As declarações de Vieira aprofundam a crise diplomática entre Brasil e Israel, desencadeada no último domingo, quando Lula acusou Israel de cometer um genocídio na faixa de Gaza e comparou a guerra contra o Hamas em Gaza com o Holocausto. Israel Katz, que declarou Lula persona não grata em Israel, escreveu na rede social X que a comparação de Lula é promíscua e delirante. Também afirmou que é vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros.
Mauro Vieira respondeu, afirmando que a antidiplomacia do governo israelense tenta semear divisões e criar uma cortina de fumaça para encobrir o massacre em curso em Gaza. Aproveitamos então para atualizar a situação do conflito no Oriente Médio. Pelo menos 2 pessoas morreram em ataques israelenses num bairro de Damasco, capital da Síria, isso segundo informações da imprensa estatal. O exército de Israel não se manifestou. O alvo foi o bairro de Kafr Souza, na capital Damasco, uma área de alta segurança da capital síria, que alberga funcionários de segurança, quartéis de inteligência e um centro cultural iraniano. Um prédio de 9 andares foi atingido e alguns carros também ficaram danificados. Desde que a guerra civil na Síria eclodiu em 2011, Israel lançou centenas de ataques aéreos contra o país, visando principalmente forças apoiadas pelo Irã, incluindo militantes do Hezbollah e posições do exército sírio. Os ataques aumentaram desde que a guerra de Israel com o Hamas começou em 7 de outubro. A Organização Observatório Sírio para os Direitos Humanos relatou vários ataques israelenses na Síria no mês de fevereiro. Vamos olhar agora para os nossos problemas, para os destaques nacionais. Foi aprovado por 62 votos a 2 o texto base do projeto de lei que acaba com o benefício da saída temporária de presos, conhecido como saidinha. Agora os senadores analisam os destaques, que são sugestões de mudança no projeto. Com a aprovação pelo Senado, o texto volta então para análise da Câmara, pois ele sofreu alterações. Depois disso, então, vai à sanção presidencial. Quem traz para a gente mais detalhes é a nossa repórter Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. O projeto discutido no Senado Federal restringe o benefício da saída temporária para os presos. A proposta tramitou na Câmara dos Deputados por 11 anos e no começo deste ano foi aprovado na Comissão de Segurança Pública após relatoria do senador Flávio Bolsonaro. O projeto revoga um trecho da Lei de Execuções Penais e acaba com a possibilidade de que os detentos do semiaberto saiam até 5 vezes ao ano sem vigilância direta. O texto também altera as regras de monitoramento dos detentos através da tornozeleira eletrônica e inclui punições para aqueles que violarem ou danificarem o dispositivo. Entre as medidas previstas está a conversão da pena restritiva de direitos em prisão. Vale destacar que após a aprovação do projeto no plenário do Senado, o texto precisa ser sancionado pelo presidente da República para virar lei. E há a expectativa de que o Ministério da Justiça e Segurança Pública recomende o veto ao presidente Lula. E a gente continua acompanhando de perto esse assunto. Agora a gente muda para falar sobre autoridades de vários países anunciaram o desmantelamento do grupo hacker mais perigoso do planeta. Os criminosos receberam mais de 600 milhões de reais em resgates. Isso segundo o Departamento de Justiça americano. A polícia prendeu membros da gangue e derrubou servidores. Os detalhes a gente confere agora com a Maria Clara Leite. Lockbit é o nome da organização considerada uma das maiores gangues de crimes cibernéticos do mundo. Ela seria responsável por ataques de ransomware a inúmeras empresas espalhadas por todo o planeta, gerando milhões de dólares em prejuízos. Para quem não sabe, ransomware é um tipo de vírus que sequestra todo o conteúdo de um computador. E então os criminosos pedem resgate para devolver os dados. Foram vítimas da Lockbit, o sistema de correios do Reino Unido, o Banco Industrial e Comercial da China e até um hospital canadense para crianças. O Banco BRB do Brasil também foi um dos alvos da quadrilha. Além disso, os hackers ainda chantagearam milhares de pessoas físicas, ameaçando vazar dados e documentos sigilosos em caso de não pagamento do resgate. Chamada de Operação Cronos, a Força-Tarefa Mundial para barrar as ações da gangue envolveu o FBI dos Estados Unidos, a Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido, a Europol, entre outras agências policiais internacionais. Essa coligação de agências publicou no próprio site da Lockbit a seguinte mensagem: este site está agora sob o controle da Agência Nacional do Crime do Reino Unido, trabalhando em estreita cooperação com o FBI e a Força-Tarefa Internacional de Aplicação da Lei, Operação Cronos.
Até agora, 2 membros da organização foram presos, um na Polônia e outro na Ucrânia. Mais de 200 contas de criptomoedas ligadas ao grupo foram congeladas e 28 servidores foram derrubados. As investigações da gangue começaram em abril de 2022. E veja a seguir, Venezuela e Rússia ampliam cooperação no setor petrolífero e citam o uso pacífico de energia nuclear. E ainda, crianças ucranianas repatriadas da Rússia, com a ajuda do Catar, são recebidas na fronteira. Um encontro emocionante. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo. Agora 8 horas e 44 minutinhos pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques do cenário nacional para você dessa quarta-feira. Um helicóptero com 7 pessoas a bordo caiu no final da tarde dessa terça-feira em Barueri, na Grande São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato da queda desse helicóptero. Testemunhas ouviram o estrondo e logo correram. Houve uma explosão antes da aeronave pousar. 7 pessoas estavam nessa aeronave e foram socorridas com vida. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Barueri, eram 2 crianças, 2 mulheres e 3 homens que estavam por lá. O piloto, que estava preso às ferragens, foi retirado com lesões na perna. As outras 6 vítimas também foram socorridas. Os bombeiros, com 9 viaturas e 2 helicópteros, atenderam essa ocorrência. A Prefeitura de Barueri informou que nenhum imóvel do entorno foi atingido. O helicóptero não estava habilitado a realizar táxi aéreo, mas pode atuar em voos privados. Mudando de assunto, gente, a Páscoa se aproxima e para os amantes de chocolate, esse é um momento, é claro, muito especial. Seja para se deliciar com o doce ou para presentear alguém, por que não? No entanto, neste ano, as mudanças climáticas deixaram a Páscoa um pouquinho salgada. Vamos conferir juntos na reportagem especial da Maria Clara Leite. A temporada dos ovos de Páscoa já começou e as gôndolas dos mercados estão assim, super atrativas aos olhos, mas nem tanto aos bolsos. Tudo tá caro, né? A cada ano que passa, tá ficando cada vez mais caro. E este ano não seria diferente. No acumulado dos últimos 12 meses, o chocolate, principal matéria-prima dos ovos de Páscoa, subiu 4,91%, segundo a tabela FIPE de Índice de Preços ao Consumidor. E a explicação do aumento está na safra do cacau. O preço internacional do cacau praticamente dobrou em 2023. Isso ocorreu principalmente devido às mudanças climáticas sentidas por países como Gana e Costa do Marfim, maiores produtores mundiais do fruto. Tem sofrido muito com os efeitos climáticos e também problemas relacionados ao manejo, a baixa tecnologia de produção, e isso tem reduzido muito a oferta do cacau em especial. E se sobe o cacau, aumenta o chocolate e também os ovos. Se a Dona Maria da Paz for presentear toda a família nessa Páscoa, vai a aposentadoria toda só em chocolate. Sua neta tem 10 e 5 filhos, né? São 15 ovos de Páscoa. É, e mais as irmãs que a gente gosta de agradar, essas coisas, né? Aí não dá para comprar, não. Não dá, não. Mas calma, existem alternativas. Neste mercado na Zona Sul de São Paulo, por exemplo, a marca própria sai bem mais em conta do que os ovos de marcas mais famosas. O preço é uma diferença de 50% ou mais, dependendo do ovo. Nós temos um ovo de 350 a R$ 23,90. E você tem ovo de 350 que está quase R$ 100. Dá para economizar também produzindo em casa. Essa loja, inclusive, vende todos os itens para quem quer produzir. E ainda oferece cursos que possibilitam qualquer leigo a aprender toda a técnica em apenas 2 horas. Tem curso de R$ 49 que você ganha 1 quilo de chocolate.
Então você já leva, já aprende, já leva o chocolate e já você vai fazer. Com uma forminha e 1 quilo de chocolate, você começa a sua indústria. E é muito barato, porque você vai comprar 1 quilo de chocolate na barra de 2,100, que é aquela barra maior, ele sai por volta de R$ 35. Com mais R$ 5, você coloca a embalagem. Então você faz um ovo de 1 quilo por R$ 40. E você pode vender até R$ 150 esse quilo de chocolate. A Juliana já está comprando tudo para fazer os ovos caseiros. Eu estou comprando as embalagens dos ovos, aí os chocolates, as fitinhas, todo o material que é necessário para essa Páscoa, né? É a época do ano que a confeiteira mais fatura e ainda economiza com os presentes de toda a família, como o marido diz. Quando você tem uma esposa confeiteira com um filho em casa, seu bolso agradece, né? É muito bom, viu? Ajuda bastante, que nem os familiares acabam sendo privilegiados por isso e a gente também acaba sempre recorrendo a ela, né? A mão de obra dela, para ela poder fazer e dar um desconto no nosso bolso. Para mais informações sobre os cursos de ovos de Páscoa dessa loja, acesse o site chocolandia.com.br. Vamos agora de destaque internacional. Rússia e Venezuela concordaram nesta terça-feira em expandir a sua cooperação petroleira e chegaram a mencionar o uso pacífico da energia nuclear. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, visitou a Venezuela nesta terça-feira. Um dos encontros foi com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Com outras autoridades do governo, discutiu a ampliação da cooperação na produção de petróleo, no desenvolvimento de jazidas de gás, na agricultura, medicina e na área farmacêutica. Também consideramos a promissora área do uso pacífico da energia nuclear. Concordamos em aumentar a cooperação em todos esses âmbitos, indicou o funcionário russo, sem divulgar detalhes. Lavrov visitou a Venezuela em abril de 2023, quando convidou o governo do presidente Nicolás Maduro a unir forças para enfrentar as sanções dos Estados Unidos. A relação Caracas-Moscou se estreitou durante o governo do presidente Hugo Chávez. Os dois países assinaram 430 acordos, que incluem as áreas de mineração, gás, petróleo e turismo, que permitiram a chegada de milhares de russos ao país caribenho. Poucos dias do conflito no leste europeu completar 2 anos, a Rússia continua registrando avanços. Nessa terça-feira, Moscou afirmou que retomou o controle sobre toda a margem leste do rio Dnieper. E o presidente Vladimir Putin chegou a ironizar. Usou o termo fuga caótica ao se referir à saída das tropas ucranianas da cidade de Avdiivka. A Rússia afirmou nesta terça-feira que retomou o controle da cidade de Krink, ocupada pelas forças ucranianas na margem leste do rio Dnieper em 2023, em um anúncio feito poucos dias após Moscou também ter capturado Avdiivka. O exército de Kiev tinha estabelecido posições em Krink no ano passado, mas, segundo o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu, as tropas de Moscou expulsaram mais uma vez os ucranianos. Estou ciente do que disse o coronel-general Teplinsky. Krink foi limpa. Na verdade, toda a margem leste está sob nosso controle. Shoigu e Vladimir Putin participaram de uma conversa transmitida pela televisão, na qual o presidente russo ironizou o que chamou de fuga caótica das tropas ucranianas de Avdiivka. Os avanços de Moscou ocorrem após quase 2 anos do início da ofensiva na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e há poucas semanas das eleições presidenciais nas quais Putin busca consolidar o poder com um novo mandato de 6 anos. Um grupo de crianças ucranianas pôde finalmente ver de novo os seus familiares. Isso porque, com a guerra, que acontece desde o dia 24 de fevereiro de 2022, elas haviam sido levadas para a Rússia. Esse reencontro foi, é claro, marcado por muita emoção. Vamos ver. 11 crianças ucranianas levadas para a Rússia e os territórios ocupados durante a guerra foram recebidas com emoção por parentes nesta terça-feira, após cruzarem a fronteira procedentes de Belarus. Esse é o 4º e mais numeroso grupo de menores repatriados graças à mediação do Catar. Familiares aguardaram por mais de 6 horas em um posto na fronteira usado com fins humanitários. Um adolescente disse sentir felicidade, embora um pouco nervoso. Meu pensamento principal é que minha nova vida está começando, afirmou. O grupo foi recebido ontem na Embaixada do Catar em Moscou.
Entre eles havia 2 crianças gravemente doentes que foram levadas ao hospital. O Catar, que ajudou a repatriar 30 crianças ucranianas desde julho do ano passado, informou que está disposto a contribuir para outros retornos. Enquanto uma nuvem de fumaça cobre Milão, os moradores da cidade começam a se preocupar com o ar que respiram e perguntam que tipo de medidas poderiam ser tomadas para melhorá-lo. Alguns carros considerados mais poluentes foram inclusive proibidos de circular a partir desta terça-feira em partes da Lombardia. A poluição sufoca Milão, a Sicília sofre com uma grave escassez de água e a produção de vinho está diminuindo no Piemonte. Tudo por conta das poucas chuvas registradas na Itália, o que agrava a contaminação ambiental e as secas em um contexto de aquecimento global. A circulação dos carros mais poluentes foi proibida nesta terça-feira em Milão e em outras 8 cidades da Lombardia, devido ao nível de contaminação muito alto nessa região industrial do norte do país. A situazione dell'aria a Milano è sicuramente come tanti anni. A qualidade do ar de Milão está definitivamente, como tem sido há alguns anos, muito ruim, especialmente no inverno, exceto quando há um pouco de vento que limpa um pouco o ar. Infelizmente, a situação que temos com o trânsito também certamente contribui para isso. Tem também o clima, está bem ruim. Sicuramente contribuisce, poi il clima, tutto, però è brutta. Devo dizer que os níveis de poluição que atingimos recentemente são realmente insuportáveis. Embora eu me lembre de a minha filha me dizer no ano passado que Milão era a segunda cidade mais poluída do mundo por um dia. Era stata per un giorno la seconda città più inquinata al mondo. Há muitos anos, o norte da Itália figura entre as regiões mais contaminadas da Europa. O problema da Lombardia é em parte geográfico, já que está localizada entre montanhas, o que dificulta a disseminação dos poluentes. Mas ONGs ambientalistas consideram que essa desvantagem serve de desculpa para as autoridades, a fim de justificar os altos níveis de contaminação atmosférica sem fazer nada a respeito. Bom, e para fecharmos a edição de hoje, trazemos uma pergunta. Você moraria em uma casa que fica em cima de um lago? Pois bem, hoje a nossa viagem com a tecnologia é para uma pequena vila pesqueira da Noruega. Vamos lá! Essa vila tem um nome bem difícil de pronunciar, então vamos ver se eu consigo. Essa é a Vila Henningsvær. Olha, ela está situada no arquipélago de Lofoten. Por isso, algumas casas, como essas que aparecem aí pra gente, bem bonitinhas e coloridas que a gente está vendo, elas ficam em cima da água. Hoje o dia parece estar bem frio, inclusive, já que tem neve em alguns pontos. Por terra, só é possível chegar à região por meio de uma extensa estrada. A cidade está dividida em várias pequenas ilhas que estão localizadas no extremo sul da grande ilha de, mais uma vez aí um nome difícil, Grande Ilha de Austivagóia. E é com essas imagens e após sobreviver a esses trava-línguas que eu encerro a edição de hoje. Essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Daqui a pouco, às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações. Como vocês sabem, eu volto à 13h com um balanço com as principais notícias do Brasil e do mundo da manhã dessa quarta-feira. Até lá!